Terminei um capítulo do livro A Biblioteca dos Sonhos Secretos e tive que dar uma arrumada no quarto, que tava uma bagunça, né? Gravando na bagunça. Mas não fez muita diferença não também. Terminei um capítulo, comecei outro já e estou vendo que esse segundo vai ser tão sensível quanto o primeiro, porque eu demorei um pouco para engatar na leitura e para sentir a emoção daquela história. Eu não sei explicar, né? Mas ambas são histórias assim muito palpáveis, digamos, assim, tá me atingindo, né? São histórias que você se identifica, sabe? São histórias comuns, são histórias cotidianas e são histórias da vida real, né? Não que o livro não seja uma ficção, o livro é uma ficção, mas é uma história que, tipo, eu passo, você passa, minha tia passa, minha avó passa, minha mãe passa. E esse primeiro capítulo, ele falou sobre a velha e boa monotonia, tipo isso, sabe? Você meio que não sabe o certo que você quer na sua vida, você sabe o que é algo, mas não sabe o que quer. Talvez tenha aquela experiência de ser o primeiro da sua família, ser o primeiro do seu bairro, da sua cidade, da sua casa em algo, você alcançar algo muito grande, você, não sei, talvez ser o orgulho da família de alguma forma por algo pequeno, sabe? Simplesmente você se formar na faculdade, não é que você fez o melhor curso na melhor universidade, que você entrou para a faculdade, você se formou na faculdade. Talvez você tenha saído de uma cidade pequena para morar numa cidade grande. Talvez você saiu de um bairro para ir para um outro bairro melhor, você saiu de uma casa para ir para uma casa melhor. Você comprou uma casa, depois de sua família morar a vida inteira de aluguel, sei lá, são muitos exemplos, muitas situações. E então chega aquele momento de me distrair aqui. E aí tem o momento de que você alcançou algo que não sabia ao certo, se era o que você queria, talvez você fez no automático por fazer, talvez você fez para gerar um orgulho em si mesmo ou nos seus pais. Mas você tá perdido. Quando eu tava na faculdade, tinha esse momento, né, de você se formar e o que eu faço da minha vida agora? Tinha aquele momento de conseguir o estágio e tava todo mundo conseguindo estágio, menos eu e mais algumas pessoas. E você fica nessa frustração ao mesmo tempo que você fica perdido porque todo mundo tá escolhendo um certo caminho, uma área para trabalhar, para se especializar e eu não queria nem finalizar aquele curso, sabe? Eu tinha já essa certeza no meu coração de que eu acho que eu não vou trabalhar com isso. E aí a protagonista, ela tá num emprego que, tipo, não é o emprego dos sonhos dela, mas ela também não sabe qual é o emprego dos sonhos dela. É aquele emprego de atendente que ela acha que é supérfluo, que é fútil, que é talvez inútil, ela não vê nenhuma validação, nenhum orgulho, nenhum valor, nada de importante naquilo, sabe? Ela não entende porque tem pessoas que trabalham ali há mais de 10 anos, ela não entende por que alguém se candidataria para trabalhar ali. E ela sabe que ela quer sair dali, mas ela também não faz ideia do que fazer se ela sair dali, para onde ir, que vaga. Ela não sabe nem como montar meio que um currículo, tipo isso, sabe? E de qualquer jeito, né? Se ela ficasse ali
e ela trabalhasse por mais anos e ela fosse promovida, que diferença isso faria na vida dela, mas também se ela saísse e fosse arrumar outro emprego, que diferença isso faria na vida dela? E tem essa monotonia. E tem um momento desse capítulo, querer dar spoiler, né? Porque você pode estar lendo aí o livro. Mas chega um momento do livro que ela tá conversando com um amigo no trabalho e ele fala assim pra ela: nesse mundo onde não se sabe o que pode acontecer amanhã, eu dou o melhor de mim agora. E assim, tava na metade da história quando ele fala isso, né? E foi quando eu engatei ali na leitura, que eu peguei gosto, que eu entrei ali naquela narrativa e que eu comecei a enxergar as coisas que eu estava pensando, que eu estava vivendo e que eu estava considerando para esse próximo ano, né? Aí meu braço tá doendo. E chega. Peraí. E nessa conversa ele fala com ela a respeito de como era a vida dele antes, sabe? No antigo emprego dele, como é que tá as coisas agora. E antes ele parecia, assim, ter um emprego que por muitas pessoas era bom visto, poderia até ser um emprego renomado. E agora ele tá trabalhando numa loja. E ele fala pra ela que agora ele tá vivendo como um ser humano, sabe? Que agora ele se alimenta bem, ele acorda bem, ele dorme bem, ele vive bem, ele trabalha bem e ele tem vontade de trabalhar, de aprender, de fazer as coisas. E aí ela tem aquele choque com a realidade dela, que ela não sabe o que fazer, ela não sabe pra onde ir, ela também não tá muito afim de descobrir, de ir atrás. Ela, tipo, faz tudo no automático. Ela acorda porque ela tem que acordar, ela dorme porque ela tem que dormir. Ela come qualquer porcaria que ela acha numa lojinha de conveniência, porque ela não vai se dar o trabalho de cozinhar, ou muito menos de aprender a cozinhar. Ela fala para os clientes de uma forma automática, não é aquela de estratégia, é que ela simplesmente faz tudo no automático, ela não tá se importando muito se o cliente vai levar ou não dessas coisas, sabe? Se vai comprar ou não alguma coisa. E nessa história de, tipo, tá, eu não sei o que vou fazer amanhã, eu não sei se vou sair desse emprego, se eu vou continuar nesse emprego, mas se eu sair ou não, eu vou dar o melhor que eu posso hoje. Aqui onde eu tô. Eu vou dar o melhor que eu posso nessa casa, com essa família. Eu vou dar o melhor pela minha saúde. O que eu puder fazer dentro das minhas condições, eu vou fazer. Nossa, eu não sei nem como explicar o impacto que um capítulo de um livro, assim, de 50 e poucas páginas, esse primeiro capítulo tinha, causou em mim. Tô gravando esse vídeo assim e eu gosto de escrever um pouquinho as coisas que eu vou falar, porque eu não sou uma pessoa. Não sei o que vai ser da manhã, ou dar o melhor de mim hoje. Eu não sou uma pessoa que faz as coisas de maneira assim. Como é que é a palavra? Mais espontânea. Eu meio que gosto de planejado. Eu não sei trabalhar muito bem sem escrever algo, sabe? Eu não sei trabalhar muito bem se eu não pegar um papelzinho pequeno e escrever algumas coisas que eu tenho pra fazer hoje. Muito menos gravar um vídeo sem ter noção do que eu vou falar. Mas enfim, eu ainda vou escrever melhor, o que eu pretendo falar a respeito desse primeiro capítulo e do filme que eu mencionei no outro vídeo. E aí a gente entra no segundo capítulo do livro, que eu mal comecei e eu já tô engasgada aqui, porque o protagonista dessa segunda parte, ele tem já um sonho muito... tá muito visual na cabeça dele, tava falando isso com a minha médica esses dias. Ele tem tudo na cabeça dele, o que ele quer fazer, sabe? E ele nunca conseguiu. E ele já tá matutando esse sonho, essa imagem já tá muito nítida na cabeça dele desde que ele era assim, adolescente, sabe? Desde que ele era mais novo. E agora ele tem 30 e tantos anos de idade e já faz uns 20 anos que ele tá com essa ideia clara na cabeça e ele não consegue realizar. São dois embates que eu tenho na minha vida às vezes e acho que muitas pessoas têm, é por isso que eu gosto tanto desses livros. Eu entendo que algumas pessoas não gostem porque acham muito parado, muito devagar a leitura e tudo mais. Tem gente que gosta mesmo de um livro assim mais imersivo, uma aventura, dragões, fadas e tudo mais, e não tem problema, eu também gosto desse tipo de leitura. Mas eu amo essas leituras que elas me abraçam, sabe? Que fazem a gente pensar que, nossa, não sou a única pessoa vivendo isso agora, pensando nisso agora, eu não sou a única pessoa que tá há tanto tempo pra realizar. Assim como eu não sou a única pessoa que tá perdida nesse momento, sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer. Então é isso, eu vou continuar a leitura. É isso mesmo.
É comemoração, aí, ó. E acabou já o dia. Ano novo, vida nova, né? Não sei pra quem, pra mim não, porque eu continuo sendo a mesma pessoa e não sinto que o ano virou, ainda me sinto no ano passado. Não sei, não senti essa que muitas pessoas sentem e já começam todo um ritual, uma mudança, pipipopó. Eu estou naquele período de descarga emocional, bateria social está zerada, minha bateria emocional está zerada. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de música alta, não gosta de muita gente falando ao mesmo tempo. Eu sinto aquele zumbido no ouvido. E esse fim de ano é época de, né, estar junto, estar falando, estar conversando. Então eu vou precisar de uns 10 dias aí socada dentro da minha casa para tentar me reenergizar, sei lá, uma coisa assim. Vou tentar ser breve também na nossa conversa, porque um dos motivos de eu não postar muitos vlogs é que eu detesto me editar falando mais e, sei lá, né? Eu não gosto, então eu demoro pra editar. O gato tá fazendo bagunça ali. E aí eu demoro muito pra editar os meus vídeos por causa disso. Enfim, vamos começar, né? No último vlog que eu postei, eu mencionei Sussurros do Coração, né? Que é um dos meus filmes favoritos da vida. E eu gosto muito da mensagem que esse filme carrega pra mim, porque eu acho que uma das coisas bem legais dos filmes do Estúdio Ghibli é que eu percebi que muitas pessoas têm uma visão bem diferente de cada filme. Eu já vi, tipo, umas 4 análises diferentes, assim, pontos de vista diferentes, né? De A Viagem de Chihiro, por exemplo, de Meu Amigo Totoro, de Porco Rosso e tantos outros filmes. E acho que Sussurros do Coração é um filme que mexeu mais comigo, sabe? E que eu sinto essa vontade, essa necessidade, esse prazer de voltar a reassistir esse filme pelo menos umas 2 vezes por ano. Então, nesse filme, a gente vai acompanhar a história da Shizuko, que é uma estudante do ensino médio, e a Shizuko ama ler.
E é uma coisa que ela sabe que eu não sei se ela não percebe que ela gosta tanto de ler quanto ela realmente gosta, mas ela ama ler, e ela lê bastante, ela tá direto na biblioteca da cidade, pegando livros e tudo mais. E chega aquele momento da vida em que as pessoas começam a falar, a cogitar, a pensar, a sonhar sobre o que eles querem ser quando crescer. E então ela conhece o Seiji, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E ele toca violino, e ele toca violino muito bem, e ele fala para ela que ele quer se tornar um mestre disso e daquilo e tudo mais. E começa a se passar na cabeça dela aquele momento, aquela coisa, aquela questão de, nossa, o que que eu quero ser? O que que eu quero fazer? O que que são as coisas que eu gosto? E a gente vai acompanhando ao longo do filme essa jornada da Shizuko de se conhecer e se encontrar e saber as coisas que ela gosta e saber o que que ela quer ser. Então, até o final do filme, ela tem toda essa jornada do herói de saber quem ela é e o que que ela sonha para a vida dela. E eu acho que isso, assim, é um momento muito real da vida de todo mundo, em que várias pessoas ao seu redor sabem para onde elas estão indo, quem elas são, o que elas querem fazer, quais sonhos são os sonhos, e não só quais são os planos, sonhos e metas, mas o que que essa pessoa vai fazer para chegar lá. Quando você nem sabe ao certo o que que você quer fazer, você não sabe as coisas das quais você é boa, e todas as vezes que eu assisto esse filme, isso vem em mim, sabe, meu coraçãozinho de uma pessoa que tá perdida nesse meio, sabe, tipo, nossa, o que que eu vou fazer da minha vida a partir daqui? Quais são as coisas que eu posso fazer? Quais são as possibilidades? De fato, o que que eu amo? O que que eu tenho interesse? E o que que eu posso testar? O que que eu posso tentar? E pipi, papapó. Para mim, isso se tornou um momento, assim, bem difícil em época de ensino médio, mas também de volta ali na época da faculdade, quando parecia que todo mundo sabia o que queria fazer, com o que queria se especializar, já tinha um trabalho, um emprego, um estágio, tudo muito bem certinho, e eu nem sabia ao certo se eu queria seguir aquela profissão, sabe? E hoje em dia é um sentimento que sempre volta pra mim, tipo, o que que eu quero da minha vida? O que que eu posso fazer da minha vida? Será que eu ainda gosto das coisas que realmente eu gosto? Será que tem algo a mais que eu sou boa? Será que tem uma única coisa que eu sou boa e que as pessoas talvez me conheçam por isso? Porque eu sinto que todo mundo tem tudo muito bem planejado. E como eu falei também no outro vlog, né? A gente vê as coisas de uma perspectiva de fora na internet e parece que tudo na vida das pessoas já está encaminhado, planejado, já deu certo. Parece que está todo mundo o tempo todo trabalhando bastante, estudando bastante, quando na verdade a pessoa passou o dia inteiro deitada na rede, na cama, e você não sabe e você está se comparando com ela porque ela postou algo ali de um momento específico, uma coisa que ela fez. Mas numa perspectiva de fora e às vezes se comparando tanto com gente que eu não faço ideia de como é a realidade, com vlogs que eu assisto, com conteúdo em redes sociais, quanto também de pessoas que eu conheço que estão ao meu redor que parecem ser pessoas extremamente ativas, parecem ser pessoas que o tempo todo estão fazendo algo, não estão paradas, e eu sinto que eu estou muito estagnada em muitas coisas, sinto às vezes que entra ano e sai ano, e eu continuo a mesma pessoa, do mesmo jeito, e não no sentido bom de que sou autêntico, no sentido de realmente estagnação, sabe? De estar parada e presa e sem conseguir evoluir muito. Tanto, talvez em questão de personalidade, de uma visão pessoal, muito menos uma visão profissional. Eu sinto que eu tenho as mesmas crises sempre, e as mesmas questões sempre, e as mesmas. Os questionamentos e as críticas que eu tenho a mim mesma, eu sinto que eu faço essas críticas e eu não tomo nenhuma delas, assim, pra transformar em algo válido, sabe? Tipo, devido ali na área do meu trabalho, eu não pego a crítica que eu mesma fiz a mim e tiro algo disso e busco melhorar e busco mudar e tudo mais. E é como eu falei, né? Eu gosto muito de voltar nesse filme quando eu me sinto assim, porque na minha cabeça parece que o tempo parou no sentido de, sei lá, ele se perdeu, como se eu não tivesse mais tempo de fazer algo. É o comecinho do ano e eu sei que esse começo de ano todo mundo tem uma questão aí na sua cabeça. Todo mundo fica muito sobrecarregado porque
é aquilo de são várias comemorações, é muita coisa acontecendo, é todo um ciclo terminando para um outro começar. São planos que a gente faz, é metas que a gente escreve, e é metas que a gente senta para ver se a gente conseguiu cumprir no outro ano. E quando a gente percebe que não conseguiu cumprir, é extremamente frustrante. Inclusive, se, por exemplo, você tinha 7 metas para um ano inteiro, são só 7 metas, e você conseguiu cumprir 6. E aquela única que não deu certo fica muito na sua cabeça de, nossa, por que eu não consegui? Então, fica latejando isso e eu esqueço que, nossa, mas eu tenho mais, sei lá, 365 dias para cumprir essa meta e ela pode ser a primeira da minha lista que eu quero mais realizar. E eu esqueço disso, sabe? Eu esqueço que eu ainda tenho tempo e eu acho como se eu já tivesse 105 anos de idade. Eu não consigo levantar um braço, não consigo levantar uma perna. E tudo se torna muito difícil, muito complicado. Eu esqueço que eu ainda tenho idade para fazer as coisas. Então, esse início de ano é o momento que eu gosto de tirar para reassistir Sussurros do Coração, porque eu preciso ser lembrada, sabe, de que ainda dá tempo para as coisas demoram mesmo. E tem tempo, todos os anos a gente cresce, todos os anos a gente amadurece, todos os anos a gente muda alguma coisa. E é algo muito importante também, né? É um momento ali de criar metas, de fazer metas e de descobrir coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, de aprender a dizer sim e não em certos momentos para certas coisas, para certas pessoas e tal. E é um momento também de dar um tempo, sabe? Acho que é um momento de não simplesmente se isolar para repensar e pensar em coisas que você planeja e almeja alcançar. É um momento de tirar para si, para conseguir tomar decisões por si só, para conseguir pensar por si só sem ser muito influenciado por outras pessoas, porque se você tá ali num grupo de amigos ou de pessoas e você não sabe ao certo o que você quer, qualquer coisa que eles sugerem você vai aceitar. Ou se você é uma pessoa que também não sabe dizer não ainda, você vai aceitar. Então é isso, eu ainda estou terminando o meu livrinho e eu tô gostando bastante dele, a Biblioteca dos Sonhos Secretos. E por hoje é só, não é? Eu espero que essa mensagenzinha ajude alguém por aí, porque, como eu disse, não é algo que eu preciso lembrar. Eu realmente sinto muito a vontade de reassistir esse filme várias vezes pra ter esse aconchego, esse conforto no meu coração, tipo, alguém batendo na minha cabeça assim, falando, vai ficar tudo bem, calma, as coisas levam tempo. Tem a vida toda pra descobrir as coisas que você gosta, pode ser que você descubra de fato que gosta de alguma coisa com 105 anos de idade, pode ser que você descubra amanhã. Todos os dias a gente pode mudar algo, melhorar em algo, buscar algo, mudar as nossas metas e sonhos. Eu tô sem muita vontade de fazer as minhas metas e sonhos e planos e projetos para esse ano agora, porque tá muito no começo do ano e tem coisas que eu fiz ano passado e eu não sinto a necessidade de repetir esse ano. Tem coisas que eu devia ter feito ano passado e eu não tenho certeza se eu quero continuar com essa meta para esse ano. Enquanto tem outras que eu quero. Então, eu tô dando tempo ao tempo. Daqui para fevereiro eu faço as minhas metas. Mas é isso aí, né? Vamos que vamos.